Olá pessoal, agora vamos falar sobre os fundamentos da inteligência artificial, mas aquilo que é essencial para a gente usar na prática e para não falar besteira, né? Vamos nessa? Bom, primeiramente, para que serve a inteligência artificial, né? A gente tem que usar melhor a inteligência artificial justamente para reconhecer padrões complexos, aquilo que a mente gastava muito tempo, tomar decisões baseadas em dados, entender tipos de linguagem diferentes, como por exemplo, você pode ser um programador sem entender, né, de código, criar conteúdos audiovisuais, enfim, é demais. E além de tudo, decifrar dados brutos, aqueles dados não minerados. E vamos às definições, né? Como, por exemplo, o que é inteligência artificial? Bom, inteligência artificial, meu povo, é um campo da ciência, tá? Todo aquele que tenta fazer com que os computadores imitem seres humanos, aquelas tarefas que nós consideramos que sejam inteligentes. Então, quando a gente coloca um sistema computacional para prever e para fazer o que a gente acharia inteligente, isso se chama inteligência artificial. Simples assim. Bom, mas existe aí uma evolução, porque existem diversos tipos, né, de inteligência artificial. Primeiramente, aquela que começou com a inteligência de dados, na estatística, lá atrás. Depois a gente vai para a IA preditiva, é aquela que entende o algoritmo e aprende o próximo passo a partir de um volume de dados que recolheu, né, no passado. Bom, depois a gente tem a IA generativa, que obviamente é a IA que traz essa revolução, onde a gente vai conversar bastante durante esse curso. A gente tem também a IA agêntica, aquela que realiza tarefas para a gente. Temos também a IA phygital, que nada mais é do que um componente que não seja físico, ou seja, até mesmo um celular pode ser considerado como uma extensão da inteligência artificial. E a IA biológica, que é uma grande revolução também. Atualmente a gente pode ter tecidos e células sendo criadas por inteligência artificial através de padrões que são reconhecidos e são replicados em laboratórios. É uma coisa sensacional. E a gente tem essa evolução aqui embaixo, né? Elas aprenderam através de um volume de dados, elas conversam com a gente, atualmente elas cocriam e já estão convivendo diante desse espectro maravilhoso que é essa intersecção humano-máquina. Bom, e não é uma coisa nova, né? Vamos falar aqui do pai da inteligência artificial, da Alan Turing. Ele previu que lá atrás que o que queremos é que uma máquina possa aprender com a nossa experiência. É muito interessante, tem um filme Netflix que fala sobre a vida dele, sobre como ele criou um novo computador e ele deu as bases para o que a gente chama, né, da inteligência artificial, que logo mais em 1956 foi batizado por esses grandes cientistas aqui, que cunharam esse termo, inteligência artificial. Para vocês verem, não é uma coisa nova, uma coisa aí que já vem crescendo há muito tempo, mas que agora está disponível para nós, réis mortais que não somos nerds, né? Então vamos lá. Bom, e uma das disciplinas mais interessantes, da qual é muito importante a gente entender, para a gente poder utilizar, é o Machine Learning, ou aprendizado de máquina. Bom, pessoal, o Machine Learning nada mais é do que o tipo de inteligência artificial que faz com que ele acumule através da experiência, através da medida que ele vai sendo exposto mais informação por dado, para poder criar pequenos conjuntos, blocos de conhecimento e para que eles podem ser melhorados de acordo com a experiência e com o uso. Então, o Machine Learning é, digamos assim, o fio mestre que nos liga à inteligência artificial. Tá? E quando a gente fala de Machine Learning, obviamente, traduzindo aqui, é o ciclo do aprendizado de máquina. Quanto mais ele coleta dados, né, quanto mais dados existem disponíveis, mais essa análise se torna contundente, porque ele consegue identificar padrões e ajustar previsões. Imagine vocês quantos dados a Amazon tem com relação aos seus consumidores, como que esse banco de dados faz com que ele seja realmente um grande diamante bruto para usar em diversas aplicações. Netflix, pessoal, para a gente ver aí, né, que não é uma coisa tão futurística, a gente já entra no Netflix hoje e a gente vê que através dessa inteligência, desse tipo de inteligência artificial, que é o Machine Learning, a gente consegue ter uma recomendação precisa, né, sobre o meu gosto e sobre o seu gosto. Quando você entra no Netflix de outra pessoa, é bastante estranho. E é interessante justamente por causa disso.
porque ele, através do aprendizado do que você assiste, do que você gosta, do que você comenta, ele vai te dar novas sugestões. Isso se chama aprendizado supervisionado de máquina. É um tipo de inteligência artificial bem interessante, ok? Bom, Deep Learning. Deep Learning é uma outra camada da inteligência artificial muito importante. Ela funciona como se fosse redes neurais. Ele adquire informação através de código, adquire informação através de áudio e vai fazendo toda essa confluência, né, de informações e dados que vêm de outras fontes para fazer com que a máquina tenha não só um aprendizado direto, mas um aprendizado multidimensional. Bom, quais são as aplicações do Deep Learning, ok, pessoal? Temos aqui os modelos de conversa, são aplicações diretas, ou seja, o próprio ChatGPT e vários tipos de comunicação de grupo, tá? Ele é responsável pelo reconhecimento facial, quando a gente vê aí o próprio iPhone reconhecendo a nossa imagem. Ele pode identificar objetos, reconhecer objetos, pode fazer uma moderação de conteúdo a partir, né, do contexto onde ele é aplicado, e é muito utilizado em assistentes virtuais, como, por exemplo, a Alexa, que está aqui à minha direita, é um exemplo clássico de evolução de Machine Learning e Deep Learning, ok? Porque ele vai aprendendo através de voz, você não precisa chegar lá e colocar o dado certinho. À medida que você vai conversando, ele fica ouvindo dentro da sua casa, ele já entende o que está acontecendo. E uma aplicação um pouquinho mais sofisticada, como o Cybertruck da Tesla, como, por exemplo, esse grande automóvel, que não só ele pode ser dirigido, mas como ele é autodirigível através de inteligência artificial. Por quê? Porque através do Deep Learning ele consegue reconhecer o espaço, ele consegue reconhecer qual que é a temperatura ambiente, ele consegue trazer informações via satélite, e esse conjunto de dados faz com que ele fique esperto e que possa, inclusive, aí, fazer viagens sozinho, né? Muito interessante. Bom, e o processamento de linguagem natural, tá? É bom deixar claro que esse aqui é a grande revolução da inteligência artificial. Em 2022 foi quando lançou a primeira versão do ChatGPT. Eu estava ali olhando aquilo e achei realmente fantástico. Por quê, pessoal? Porque PLN, processamento de linguagem natural, é essa inteligência artificial que permite com que a gente trate as IAs de forma humana, ou seja, a gente converse com ela a partir de interfaces simples, como por exemplo na internet. Vocês vão ver que antigamente era necessário um supercomputador para rodar um sistema de inteligência artificial, mas a OpenAI sagazmente colocou isso aí em plataformas como celular e qualquer computador hoje você pode utilizar realmente, e ele é super interessante. Por quê? Porque o PLN é quando você transforma a linguagem em dados, né? E através dos algoritmos, através de uma linguagem estatística, ele consegue reproduzir palavras de forma muito precisa. É uma grande revolução e graças à OpenAI a gente está aí nesse momento sensacional. Bom, essa tecnologia também está por trás dos comandos de voz. Pessoal, se vocês ainda não usaram o ChatGPT no comando de voz, eu peço uma tarefa agora. Por favor, peguem seu celular e comecem a usar o comando de voz, porque é sensacional. Você realmente pode trazer uma conversa fluida, você pode interromper, você pode pedir para ele falar em inglês, em português, e ele estará ali realmente fazendo uma interação totalmente contextualizada contigo. É sensacional. Pratiquem, porque isso dá uma aflorada aí no seu sentimento com relação à inteligência artificial, ok? E um exercício rápido que eu vou passar aqui para vocês, tá? Testem aí, né? Baixe-se um aplicativo, coloque no comando de voz e fale assim: olá, meu nome é Gilson e eu gostaria que você me ensinasse como melhorar o meu inglês. Claro que isso aqui é só um exemplo, né, pessoal? Mas vocês vão ver como ele vai entendendo qual nível com a língua inglesa que você possui de fluência, ou se você quer fazer uma pergunta realmente até sobre, sei lá, qual samba que haverá hoje em Brasília, ele vai responder. Isso é importante, porque você vai pegando, né, assim, digamos assim, mini macetes de como conversar com a IA, tá? Use e abuse desse modo aí que você vai ter ideias fantásticas. Bom, mas obviamente, pessoal, que existem modelos adaptados para diferentes funções. Como a gente viu, inteligência artificial é um campo científico, e nesse campo científico, obviamente, que cada modelo
foi construído para se adaptar de acordo com a necessidade de uso. Bom, primeiramente a gente tem um tipo de IA aqui, e é legal a gente ver quais tipos são mais adequados. A gente tem a IA limitada, que são IAs que foram feitas como sistemas de recomendação, controle de qualidade, como, por exemplo, o Uber, que te recomenda uma nova viagem, que sabe qual foi a última viagem que você fez, o iFood, por exemplo, que já sabe aí o teu gosto, o que você gosta mais de comer, e ele coloca ali sempre o que está recomendado. Então, isso é uma IA limitada, tá? Depois a gente tem um tipo de IA que é a IA explicável, um tipo de inteligência artificial que tem depois um template, um diagnóstico sobre como ele chegou ali, como se tivesse uma auditoria, né, sobre como ele chegou. Isso é muito importante, por exemplo, na área da medicina, na área jurídica, que é necessário a gente entender o porquê que ele chegou, né, naquela precisão de diagnóstico. Então, é muito utilizado aí quando você precisa saber como foi feito aquele resultado. Depois a gente tem a IA interativa, que é essa capaz de fazer interações em tempo real. O Waze é um bom exemplo, né, de IA interativa. Ele vai calculando a rota, calculando o caminho ali durante a sua jornada. E isso é importante por quê? Porque ele faz esses ajustes com base em interações em tempo real. E aí a gente tem a IA generativa. A IA generativa é sensacional, é a estrela do nosso curso. É quando ela se adequa a criar conteúdo original, textos e mais, mas lembrando que ele é um tipo e existem diversas outras e a gente já volta a falar de IA generativa. Seguindo aqui, para completar essa questão assim, dos tipos de inteligência artificial, a gente tem essa IA preditiva, né, que é uma IA que faz previsão. Quando a gente vê aí no noticiário, vendo o que vai acontecer de tempo amanhã, depois, com certeza existe uma IA que está fazendo um cálculo e analisando ciclos para dar análises um pouco mais precisas, ok? Ela é ótima para prever, inclusive, comportamentos de compra, quando a gente usa aí, por exemplo, o aplicativo da Amazon, ele baseado nos dados que você tem ali de compra, ele já sugere algo ali que você pretende gostar, né? A gente tem a inteligência artificial geral, AGI. Isso aqui está no campo da teoria, tá, pessoal? Isso é um tipo de inteligência artificial que está sendo prevista, que ela pode se adequar para todas essas outras aplicações que a gente está falando. Como se a gente estivesse ali no futuro distante e a gente pudesse conversar com uma IA e ela soubesse de tudo. É uma previsão, mas a gente ainda não tem isso numa aplicação prática. E a IA adaptativa, tá, pessoal? É aquela que personaliza experiências do usuário e aprende com informações. Bom, pessoal, na prática, várias delas funcionam ao mesmo tempo em diversos sistemas, tá? Mas é importante que cada uma delas requer aí uma forma de programar a inteligência artificial. O que é o importante aqui nesse nosso curso, pessoal? A gente entender que a ativa é o que traz aí a maior produtividade, a maior criatividade. E no próximo bloco aqui eu vou entrar e colocar ela em ação para a gente ver. Então é importante dar uma geral para vocês ficarem por dentro e a gente segue em frente.